Jovem espartano, não sabe brincar, não desce pro play. Fala aí, espartanos, grande prazer em ver vocês aqui novamente, sejam todos bem-vindos e sim, eu sei, hoje talvez vocês até quisessem ver o Lorde Mil Grau aqui, mas infelizmente hoje não dá para ficar muito de brincadeira e eu vou ter que abordar informações aqui de uma forma mais séria e o objetivo desse vídeo é informar, porque cara, tem vezes que nem fazer zoeira dá muita graça e eu vou explicar para vocês durante esse vídeo o porquê. Então não é muito segredo, né? A gente já sabe que houve aí a apresentação da Sony e na minha própria avaliação e visão não foi uma apresentação muito feliz e eu não digo isso pela falta de informação, muito pelo contrário. A Sony abordou informações técnicas importantíssimas nessa apresentação que ela fez, nessa estreia do vídeo que ela colocou, né? Porém, o ponto fraco é que essa apresentação foi uma adaptação daquilo que eles fariam naquela conferência, né, para desenvolvedores que era a GDC. Na minha opinião, a Sony devia ter adaptado melhor essa apresentação para o público, trazendo dados de uma forma mais simples, mais objetiva e mais fácil de ser interpretada por pessoas leigas, né? Até mesmo pessoas que não entendam tanto de tecnologia. E a principal razão disso é por dois motivos, na verdade, né? As principais razões. Primeiro, o marketing que isso acaba gerando para o público convencional e segundo, justamente pelos tipos de comentário que a galera que não manja de hardware, não entende como funciona, acaba fazendo. Do nada, brotaram especialistas, né, por toda a internet, falando os mais absurdos tipos de baboseira que você vê que, cara, é realmente de impressionar. Eu acho que primeiro de tudo a gente pode começar com a comparação mais básica que está sendo feita principalmente por fanboys, né, dos dois lados, mas a gente sabe qual lado costuma ser o pior, né, que é o lado mais desinformado que segue canais aí de baixa qualidade de informação, e a gente se refere então aos famosos teraflops. Os teraflops, como nós sabemos, são uma medida, né? São uma unidade de medida computacional, ou seja, um poder de processamento bruto de uma determinada máquina. Foi dito então que o Series X teria ali 12 teraflops de poder computacional, enquanto que o PlayStation 5 teria seus 10 teraflops e meio, 10.3 teraflops, né, arredondando. E cara, o que definitivamente não faltou são justamente esses especialistas de apartamento aí que você vê querendo dar palpite em cima, né? Já tem gente dizendo que na verdade o PlayStation 5 não tem 10 teraflops, que na verdade é menos, porque a Sony falou que vai trabalhar com a tecnologia Boost no seu chipset, o que significa que os 10 teraflops e meio são o pico, né, da potência do chipset que a Sony está utilizando no PlayStation 5 e que provavelmente ele vai trabalhar em velocidades menores. Então já vamos começar explicando esse caso. O fato do Series X trabalhar com clock fechado, com clock travado, não significa que o PlayStation 5 na verdade tenha menos potência. O que a Sony está fazendo é exatamente a mesma tecnologia que já é utilizada nos PCs há anos. Essa tecnologia de boost, de fazer com que o processador ou que a GPU venha a aumentar o clock para atender mais a demanda, não só existe há muito tempo, como é uma técnica mais utilizada justamente porque não tem necessidade de você deixar a GPU, de você deixar a CPU sempre no máximo ali da potência. Então o objetivo dessa tecnologia, na verdade, é fazer um balanceamento, porque o jogo ele não vai exigir que você tenha um estresse máximo da GPU ou da CPU o tempo inteiro. Há vários momentos nos games em que você não precisa de tanta potência, dependendo do cenário em que está sendo rodado. Então esse é o primeiro mito, né, que a gente já está desmistificando agora, que não significa de forma alguma que o PlayStation 5 não vá conseguir, né, toda a sua potência
potência lá dos 10 teraflops e poucos. Segunda coisa, dentro dessa questão dos teraflops, né? Cara, eu já expliquei isso em live, já expliquei isso em outros vídeos, canais de tecnologia especializados também já explicaram isso, tanto aqui no Brasil como na gringa, até mesmo a Digital Foundry já abordou o assunto. Esse 1.7, 1.8 teraflops a mais que o Xbox Series X tem não quer dizer grande coisa, não adianta ficar tentando controlar dano, realmente não vai fazer muita diferença. E a gente sabe disso porque se você for ver na escala percentual, isso quer dizer apenas uns 15 a 17% a mais de poder no máximo, e isso efetivamente não vai fazer ele rodar 4K no Ultra e o PlayStation 5 4K no Low ou no normal. Isso não vai ter absolutamente nada a ver, é uma diferença muito pequena de potência, embora muita gente ache que seja grande coisa, mas é como eu já falei em live, é muito diferente do caso do PlayStation 4 Pro para o Xbox One X, né? Que você tem uma diferença ali em torno de 40% de poder computacional. Então é mais ou menos como você ter um carro que corre a 100 por hora e outro que corre a 60 por hora. A diferença é mais ou menos essa. Agora, isso diminuiu. E lógico, eu estou dando um exemplo aqui bem por cima mesmo, só para vocês entenderem. Então essa diferença ela diminui absurdamente. Agora, passada essa questão, né, de teraflops, vamos aqui às verdadeiras pérolas que foram faladas com relação ao PlayStation 5. Que vários fanboys de Xbox agora estão tentando zoar retro, né, do PlayStation 5, dizendo que na verdade só serão 100 jogos. É isso que você ouviu. Primeiramente, a gente tem que entender o que foi que o Mark Cerny explicou, né? De acordo com a informação que eles mesmos colocaram no blog do PlayStation, em entrevistas, eles disseram basicamente que eles estão ansiosos para confirmar as funcionalidades novas, né, da retrocompatibilidade, e que recentemente eles deram uma olhada nos 100 jogos mais jogados no PlayStation 4 e que eles esperam trazer a maioria desses títulos já no lançamento do PlayStation 5. Com mais de 4.000 jogos publicados no PlayStation 4, nós continuaremos fazendo o procedimento de testes, né? Expandindo então a retrocompatibilidade no decorrer do tempo. Ou seja, de forma alguma a Sony está dizendo aqui que ela vai ficar só nos 100 jogos. O que ela está explicando é que ela espera já ter essa maioria desses jogos, né, desses 100 mais jogados disponíveis já no lançamento, e que ela vai atualizando, né? Ou seja, ela vai mantendo atualizada a retrocompatibilidade e mais jogos conseguirão rodar no PlayStation 5. Agora é interessante isso aqui que eu tô falando para vocês, porque muita gente não entende esse tipo de informação ou não tem muita noção, né, desses tipos de dados. E aí o que acontece é gente querendo lacrar na internet, né? Não foi diferente. Pegando um vídeo meu, um pedaço de um vídeo meu gravado em abril do ano passado, que foi um vídeo onde eu falei que a Sony ela tinha confirmado oficialmente, o Mark Cerny inclusive tinha comentado, que o PlayStation 5 teria uma retrocompatibilidade nativa. E na notícia eu havia abordado justamente esse ponto. Por quê? Porque a Microsoft, ela pegava os jogos do 360, eles não rodavam normalmente no Xbox One. Se você só pegar o disco do Xbox 360, colocar dentro do Xbox One sem internet ligada, ele não vai funcionar. O que ele vai dizer para você é que você tem de baixar um patch desse jogo, ou seja, uma versão desse jogo que foi implementada na biblioteca da Microsoft na retrocompatibilidade. Por que você tem que fazer esse procedimento? Porque o software original que você está tentando rodar com o disco do 360 não pode ser lido pelo Xbox One normalmente. As instruções do processador do 360, a arquitetura é diferente e não é possível nem mesmo uma reinterpretação dessas instruções, pelo menos não uma reinterpretação total. É exatamente por isso
que a Microsoft, junto com os estúdios, né, as produtoras desses jogos, ela fez esse programa da retrocompatibilidade, onde ela tem limitadamente um número de jogos, e não toda a biblioteca do 360, que passaram a rodar no Xbox One. Isso não é nativo, e de certa forma a gente talvez não fosse nem chamar exatamente de retrocompatibilidade. Mas ok, vocês entenderam o que eu quis dizer, e foi basicamente isso que eu expliquei naquele vídeo. E aí teve fanboy de Xbox que catou, né, aquele trecho do meu vídeo falando que o PlayStation 5 teria então a retrocompatibilidade nativa, baseado no que o Mark Cerny falou, baseado nas informações oficiais disponibilizadas até aquele momento, e tentaram dar a entender que eu mordi a língua, né? Você vê como que os caras realmente não têm conhecimento técnico nenhum. É lógico, né? Depois que a Sony deu essa informação de que realmente seriam esses jogos no início do PlayStation 5, mas que mais entrariam dentro da retrocompatibilidade, foi aí que os caras quebraram a cara. A diferença é que o PlayStation 5 ele vai ler, ao que tudo indica até esse momento, os jogos do PlayStation 4 visando exatamente a forma da retrocompatibilidade e alguns títulos a famosa natividade, né? Que é mais ou menos o quê? O PlayStation 5 ele consegue ler as instruções, né, que tem nesses jogos que foram feitas baseadas no processador, né, do Jaguar do PlayStation 4, direto no PlayStation 5, sem precisar mexer em nada. Então, nesse caso, ele está rodando o título do console anterior, normalmente sem precisar de patch no jogo, sem precisar baixar a atualização para que consiga ser rodado a atualização do game. E tudo leva a entender que a Sony ela vai fazendo updates no próprio sistema, ou seja, quanto mais versões de firmware saírem no PlayStation 5, possivelmente a cada versão de firmware haverá uma ampliação na biblioteca dos jogos do PlayStation 4 que também rodarão no PlayStation 5, provavelmente sem a necessidade de fazer atualizações dentro do próprio jogo. E é interessante abordar esse assunto dessa forma mais incisiva, porque é justamente aqui onde essa galera mais fanática, né, principalmente do lado do Xbox, começa a se perder, porque os caras não têm capacidade para entender o que está sendo falado. Então, para o cara é mais fácil falar que é controle de dano, é mais fácil para ele tentar zoar em cima de um negócio que ele não conhece absolutamente nada. O Mark Cerny, ele falou justamente desse conceito. Existem duas formas básicas de você implementar uma retrocompatibilidade, né? A primeira seria você utilizar o chipset da versão anterior do console e colocar na placa do console novo, que foi justamente o que eles fizeram com alguns modelos de PlayStation 3, quando eles colocaram o chipset do PlayStation 2 na placa do PlayStation 3. E existe outra maneira, que é você implementar as instruções lógicas do modelo antecessor no atual chip customizado da versão mais nova, que é justamente o que eles estão fazendo com o PlayStation 5, implementando as instruções de um processador que tem uma arquitetura muito similar ao Zen 2 do PlayStation 5, ou seja, dos consoles da nova geração, permitindo então que haja uma leitura mais precisa de interpretações desses softwares mais antigos. Se a gente parar a explicação aqui, provavelmente vai ter aquele questionamento, né? Ah, mas se existem essas instruções lógicas, então, pô, Lorde, por que então que vai ficar limitado só talvez até 100 jogos no lançamento do PlayStation 5? Bom, aí entra a outra explicação. Essa questão de processadores, é lógico que um sempre vai ter uma certa diferença do outro, mesmo que as arquiteturas possam até ser as mesmas ou relativamente parecidas. O principal diferencial que está sendo falado pelos principais canais de tecnologia é que esse processador Zen 2 trabalha com SMT, ou seja, trabalha com duas tarefas simultâneas por núcleo, enquanto que os atuais processadores eles são diferentes, eles são núcleos single cores, então eles são mais limitados nesse aspecto. Então as instruções que foram feitas baseados nesse modelo de processador muitas vezes precisam ser trabalhadas no próximo sistema, que vai ser o PlayStation 5 e o Series X, para que elas possam ser executadas corretamente, sem falhas, no momento em que o jogo estiver rodando. Então acho que deu para vocês entenderem mais ou menos o porquê possivelmente pode estar tendo um pouco aí de desafio na retrocompatibilidade, mas essa mudança é muito positiva para os jogos novos, porque eles vão poder usufruir dessa nova arquitetura, desses novos métodos e tragam as verdadeiras novidades que a gente espera nos jogos Next Gen.
Um outro ponto também que está sendo falado por fanboy de Xbox, cara, que, nossa, me dá até dor de cabeça de olhar, dá vontade de botar esse óculos aqui do Lorde e zoar pra caramba, né? Mas vamos lá, é sobre o SSD do PlayStation 5. Os caras até agora não conseguiram entender o tamanho da tecnologia que está sendo implementada no PlayStation 5. Estão se baseando pura e simplesmente em teraflops. E já tem vários developers, ou seja, desenvolvedores, rasgando o PlayStation 5 de elogio. Alguns deles, inclusive, indicando que o PlayStation 5 terá uma performance melhor que o Series X, justamente porque ele não está trabalhando apenas com força bruta, mas com habilidade, com agilidade. E o SSD do PlayStation 5 proporciona boa parte do que essa brincadeira aí vai fazer. Diferente do que os caras estão falando por aí, que o SSD só vai servir para ter um loading mais rápido, o fato é que a memória que está sendo implementada no PlayStation 5 através do SSD é totalmente diferente do conceito que a gente vê hoje em dia. Ela não tem tanta burocracia tecnológica para funcionar. Ela está funcionando quase como que uma memória RAM dentro do PlayStation 5. Ela tem um acesso de dados, um tráfego de dados muito maior do que seria com um SSD convencional. E isso acontece porque ela tem acesso direto à RAM do PlayStation 5, que é a GDDR6. E com isso ela libera justamente essa memória de acesso rápido de ficar tendo que armazenar arquivo de cache como acontece na atual geração de consoles. E esse procedimento libera a memória RAM para que ela trabalhe com mais arquivos de execução diretamente para a GPU, ou seja, a placa, entre aspas, de vídeo do PlayStation 5. E isso não resulta apenas em uma melhoria de transferência de dados, mas também a possibilidade de um FPS maior no PlayStation 5. Então você está começando a entender como é que a Sony está sendo esperta em não ficar focando apenas na força bruta do teraflop, mas saber trabalhar os dados dentro do PlayStation 5. E é isso aí, galera. Basicamente era essa explanação que eu queria fazer, ajudar vocês a entenderem um pouco melhor sobre essa questão. Lembrando, o canal aqui ele não é um canal especializado em tecnologia. Eu procuro sempre estudar bastante todos os assuntos abordados a esse tema que eu faço aqui com vocês. Então os links do que eu tô falando estão todos aqui na descrição. Vocês podem conferir as matérias, tudo aquilo que eu resumi aqui. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, não se esqueça, é muito importante ter o seu apoio aqui no canal. E não se esqueça de se inscrever, se você está assistindo até aqui é porque você gosta do canal e vamos tentar fazer essa campanha aí justamente para aumentar então o número de inscritos e vai ser um prazer ter todos vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.